Saca só, Futuro Pro! Depois da entrada do Gizord pela MBR, tivemos mais uma mudança no cenário. A entrada do Gohan pela NiP. Gohan é um player muito ofensivo. E será que ele vai ficar muito bom em utilizado na NiP? Por isso, eu acho que a gente tem que voltar para o passado, porque com a entrada do Gohan, temos também o Pino indo para o banco, atuando agora como substituto quando necessário, como sexto player pela equipe da NiP. Com isso, voltamos para o dia 10 de novembro de 2018, com a entrada do Pino pela NiP. O Pino veio para substituir a vaga do Vak, um jogador muito ofensivo que estava passando por uma má fase. E assim, a gente teve o desmantelamento de uma das lines com maior duração no cenário, a line da NiP, formada por Júlio, Psycho, Kamikaze, Vag e também o PZD. Assim, com a chegada do Pino, pensaríamos ver um jogador mais ofensivo. Lembrando que o Pino estava sumido do cenário depois de ter entrado uma regra que somente jogadores de maiores de 18 anos poderiam jogar os campeonatos. E por isso, até o Bullet foi um pouco prejudicado com a transferência da equipe da Black Dragons para a BRK. Da mesma forma, também era o Pino, que jogava Rainbow Six desde ter 16 anos, lá pela equipe da Pain Gaming, na época liderada pelo Zigueira. Depois de um período jogando PUBG, o Pino retornou ao nosso cenário, e aí pensamos que veríamos um player muito mais ofensivo, e não foi isso que aconteceu. Na verdade, com a saída do PZD, a gente viu um player muito mais defensivo se formando. Não que isso seja ruim, mas ao mesmo tempo é importante que você tenha alguma ofensividade. E além disso, o Psycho teve que ficar com toda a função, então é lógico que não ficou muito legal. Então, teve que sair agora, teve a saída do Vag e a entrada do Murilo Muzi, que de início eu não estava acreditando muito bem que ele conseguiria ser um jogador tão experiente e tão bom, já que justamente por esse fato, o Muzi não tinha tanta experiência, principalmente em campos internacionais. E logo depois de ter visto as finais do Brasileirão de Rainbow Six Siege na Game XP, e também ter visto o Major de Rainbow Six Siege, olha, eu tô surpreso. O Pino, o Muzi, é de longe um dos melhores jogadores do cenário e agregou muito a NiP taticamente como um jogador mais ofensivo. Entretanto, vimos o Psycho deixando de ser tão decisivo para se tornar também um jogador mais recuado, e por isso a gente viu até a equipe da NiP dando uma parada. Porém, isso pode ser mudado agora, porque você tá entrando, mano, você tá entrando com Capita, mano, com Nice Caveira Play, cara, e com esse cara tu não se discute. O Gohan é talvez um dos jogadores com a maior noção de jogo do cenário. Entretanto, ele tem um jeito ruinzinho aí de cobrar e sempre dá algumas polêmicas. Mas brincadeiras à parte, eu tô falando agora sério. O Gohan é um dos melhores jogadores que temos. Ele é um jogador com ótima visão de jogo e ele é um jogador também decisivo, um jogador ofensivo. Por isso que na época da FaZe, o Gohan atuava muito mais como entry-fragger. Então, os entry-fraggers da FaZe no passado eram tanto o Gohan como o Astro. E a gente viu o Gohan decidindo várias eliminações, já que o Gohan ali vez ou outra jogava com a sua Ashe, já que o Astro também jogava muito mais de Twitch no passado. Coisa que hoje em dia, com a entrada do Iona na vaga do Gohan, paramos de ver um pouco aí na equipe da FaZe. Agora, tendo o Gohan numa equipe com a NiP, a gente é de pensar se o Gohan pode em algum momento também sair da equipe. Lembrando que o Gohan já passou talvez pelas duas maiores lines do competitivo de Rainbow Six Siege, a line da FaZe e também a line da Liquid, e agora está tendo a sua chance de ouro para voltar ao cenário e mostrar toda a sua glória na line da NiP. E teve muita gente perguntando se isso pode durar. Cara, o Gohan é um jogador até que faz um pouco de tretas, mas ele é um cara muito original. Então, não vai acontecer para mim nada com o Gohan na NiP. Não é surpresa para ninguém o que eu falar agora, eu vou jogar aqui no ventilador, mas a NiP tem problema com muitos jogadores do cenário. Então, eles também terem problema com o Guilherme Gohan, não vai mudar. Tem muita gente que tem problema com o Gohan e a NiP pode comprar essa briga. O Bob da NiP sempre defende com unhas e dentes os jogadores de todas as formas. E talvez agora o Gohan possa ter uma line aí, uma subida exponencial e se manter no topo aí por muito, mas muito tempo. O Gohan é um jogador que pode trazer aí a visão que faltava de jogo por parte da equipe da NiP.
Por isso que se você olhar lá o canal dele no YouTube lá de Rainbow Six Siege, ele passa várias dicas, ele fez análise de vários jogos lá na época do Six Invitational. Então, ó, dá uma olhada que vale muito a pena, porque o Gohan é um cara à frente do seu tempo no quesito de noção de jogo. E por isso, a gente pode ver agora um retorno da NiP, se tornando uma das maiores equipes no cenário, já que eles já vinham até representando isso na Pro League, conseguindo uma ótima classificação aí, ó, lá em cima na tabela. Vai ser difícil passar esses caras. Então, é isso. Eu acho que o Gohan entrando vai trazer a ofensividade necessária por parte da equipe da NiP, que vai poder agora contar com o Muzi como entry fragger, e também contar com o Gohan como entry fragger, e quem sabe até talvez ver o Psycho retornando a jogar como entry fragger. Antes de terminar esse vídeo, quero mandar um salve aí pro meu padrinho do Rainbow Six Siege, o Patife. Obrigado aí, mano. Fui invitado para participar de uma das maiores tags do cenário, o No Recoil. Um desafio que você tem que fazer com a Ashe, utilizando o rifle R4C. Isso aí, não pode utilizar a COG, já que o R4C agora não tem. Você tem que completar uma caça terrorista no modo normal na residência. Será que eu consegui fazer esse desafio direito? Dá uma olhada no card que está aparecendo no canal. E para mais vídeos, se inscreve aqui embaixo no canal e se torne você também um futuro Pro. Quero te ver rasgando nas rankeds e no futuro dando muita balinha na Pro League.